Quem quer fazer na primeira? Quem? Não, você. Depois eu vou. Hoje estamos aqui o professor Márcio, que é hidrologia. Hidrologia, ele já está falando Bíblia. Meu trabalho foi preparação, manifestação, propagação, declaração e consumação. Vou falar um pouquinho do falando, para o tempo está todo, né? Preparação. A revelação de Deus ao homem através dos tempos tem sido por meio das obras que ele criou. Além das obras, a maior fonte da revelação de Deus. A palavra de Deus é o mundo do crente. A gente tem que falar, né? A Bíblia, se a gente não estudar, como tem livro de bibliologia, quer dizer, a gente não aprende. E a palavra de Deus é dessa forma. A Bíblia nos ensina a servir o Senhor, a empregar bem as orientações deixadas por Deus, para a sua vida feliz e para acarretar a realização da sua obra. Também a Bíblia que nos mostra o caminho da salvação e da santificação e da vida eterna. O Senhor foi preparando o povo para a vinda de Jesus Cristo. Quer dizer, é isso aí que a gente tem que aprender a nos preparar. Aqui está falando preparação. Quer dizer, é a que a Bíblia nos ensina, a nos preparar para nós fortalecer também no Evangelho dele. E vou falar um pouquinho de outro, tá? Manifestação. Manifestação, não desfalecendo e assinou se encomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo declara que somos chamados para ser uma manifestação de verdade. É claro, sabemos que Jesus é a verdade. Então, basicamente, o que Paulo quis dizer, como devemos manifestar Jesus. Paulo fala aqui de uma expressão visível, uma manifestação, de um resplandecer que se torna algo claro e compreensível. Está dizendo que somos chamados a fazer Jesus conhecido e compreendido por todos. Em cada um de nós devemos haver um conhecer da natureza e da semelhança própria de Cristo. Paulo leva este conceito de manifestação ainda mais além. Diz que nós somos carta de Deus para o mundo. Só acontece no momento que somos salvos, o Espírito Santo grava em nós a própria imagem. Agora eu vou falar também propagação. Vou falar assim um pouquinho, que eu tenho que ser top, que não vai gastar muito tempo. Aí já digo, né? Além do que for registrado na Atos dos Apóstolos, toda a conversão de milhares de pessoas do dia de Pentecostes, conversões essas que aumentaram dia a dia, dispondo de documentos que nos foram deixados pelos escritores da igreja primitiva. E, por essas pessoas, são convertidas ao Evangelho. Como o governador Romano Plínio Moço, o assunto dessa carta foi o cristão, que deveria ser julgado pelo filho de homem professado a fé em Jesus. Muitos de todas as idades, sexo, posição social deverão comparecer perante o tribunal. O contágio dessa expressão delatou-se não apenas pela cidade, mas também pelas aldeias e pelos campos, levando o esvaziamento dos templos, dos deuses, confessa o governador. Só foi em parte do cristianismo desde a sua origem.
da qual não suba a oração e ação de graça ao Pai e Criador em nome de Jesus o crucificado. No final do século II, o pastor Irineu confirmou no seu livro Contra as Heresias, existentes muitas igrejas na Germânia, quer dizer, essas igrejas eram muita heresia, né? Na Germânia, na Espanha, na Líbia, Egito, lugares, e acrescentou, aqui ele falou até um poema: como o sol é idêntico em todo o mundo, assim a pregação da verdade esclarece em toda parte e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, ali acho que muitos homens ali não conheciam a verdade, e nessa leitura muitos reconheceu ali o verdadeiro Cristo que foi falado. E produzida por Eusébio de Cesarelli em sua história eclesiástica, mostrando o quanto o Evangelho havia penetrado no mundo daquela época. Dando-se conta que quase todos os homens abandonaram o culto dos deuses imortais, entregando-se à seita dos cristãos. Os lábios que já provaram a gosto da salvação têm a solenidade de apresentar em circunstância a mais diversas as provas da grandiosidade, propagação e autenticidade do cristianismo. Quer dizer, muitos ali largaram as suas religiões seitas, né, e seguiram a igreja cristã naquela época. Consumação é todo o livro de Atos, né? Para a gente vai dizendo que está se cumprindo, né? E que Deus não está acontecendo. O livro de Atos que conta mais a história da igreja, né? Não, aqui é da igreja primitiva, né? Ah, tá falando Apocalipse, né? Ah, tá certo. Porque se trata dessa manifestação, toda a obra de Deus que está em curso neste momento, porque está sendo desencadeado do trono o Cordeiro de Deus. O mistério de Deus está se consumando e nós fazemos parte disso. Quem deve ocorrer? Deus tem proposto algo nesse momento. Desde o primeiro do tempo até o final do tempo. Geralmente é isso que a Apocalipse fala. Nós precisamos entender algo mais, porque Deus tem um instrumento preparado, um meio para conseguir esse fim. Tratamento de Jesus Cristo, autoridade para descer do céu, neste mesmo instante, e suprir todo o poder e domínio. Esse é o pecado. A ele mesmo, sentar-se com o poder e Senhor. Ele reinar sobre a terra, ele pode fazer. O tempo está próximo, já faz um ano, desde que esta palavra foi anunciada. Mas a ideia é, aproximadamente, não importa quanto tempo possa passar. Nós devemos sempre estar prontos para esse acontecimento. Embora essas palavras se refiram especialmente ao povo judeu, pode referir-se também a muitos que transpassaram, não aceitaram a salvação por ele. Este livro revela a completa identidade de Jesus Cristo, é o plano de Deus para o final do mundo. Além da enfocar Jesus em sua segunda vida, sua vitória sobre o mal e o estabelecimento de seu reino, aliás, o tema principal do Apocalipse, é o reinado de Cristo sobre a história. O Apocalipse é o livro da consumação final, onde todos os caminhos convergem para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o presente como Cordeiro de Deus,
que cumpre as profecias do Antigo Testamento e garante o triunfo final do grande plano de Deus para a salvação da humanidade. Somente Jesus é digno de desatar o selo do livro da ira de Deus. Portanto, o Apocalipse é o cumprimento das profecias concernentes ao dia do Senhor, trazendo tanto juízo quanto redenção. O Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve ser apreciado urgentemente por você e por mim. Alguma coisa? Amém. Amém? Tá bom? E agradeço assim, professor, por nós estar aqui. Glória a Deus, né? Ele me ensinou muito nesses 6 meses. E esse trabalho também me ensinou muito. Sei que eu fui meio tímida para falar, mas... Mas deu para falar, glória a Deus. Eu até falei no vídeo, deixei registrado, eu vou falar aqui para registrar no meu também, né? Que a gente tem, nossos vídeos estão no YouTube, nossos trabalhos, até tem outros trabalhos também de tipologia, de outros seminaristas, de outra matéria, há 6 meses atrás que nós colocamos lá. Você digita prof.Márcio no YouTube, ou Preservador da Sã Doutrina também no YouTube, tá? Para ficar registrado aqui no nosso vídeo aqui, para quem estiver assistindo aí. E postei também no Face, tá no blog, tá nos sites, tem uma aba lá falando, apontando para os nossos vídeos, tá? E a pessoa prega dança, pega um montão de coisa, joga pregação no YouTube. Por que a gente não pode, nosso trabalho do seminário, divulgar também, né? É importante divulgar também nas redes sociais e no YouTube também, isso é importante. Tá, a irmã, só uma observação aqui, né? A irmã leu muito, né? Mas a irmã falou bem, mas ela leu muito, né? Então a gente tem que procurar não ficar muito preso ao papel, mas a irmã até foi bem, né? Mas é só que leu muito. Mas tá bom. A gente pode trabalhar mais isso aí, mas foi legal, entendeu? Até agora o pessoal tá indo bem. Pode apresentar aí o próximo aí, por favor. Aí fala o que você vai apresentar, o tópico aí. A paz do Senhor, para os irmãos, né? A paz para os irmãos. Amém. Ninguém sabe o falo. Amém. O tópico que eu vou apresentar é sobre a estrutura da Bíblia e suas divisões. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela já está bem claro, né, para todos nós, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. E não apenas a contém. E não apenas a contém. Cristo é o coração, ou seja, o centro da Bíblia. Sei que não ia vir, hein? Jesus Cristo, ele é o coração, ou seja, o centro da Bíblia. Aqui eu coloquei um apresentamento aqui meu. É impossível escravizar mental ou socialmente o povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os alicerces da liberdade humana. Então, aquele que lê a Bíblia, que se dedica à leitura da Bíblia, ele dificilmente será escravizado, porque a palavra de Deus, ela nos liberta, né? Ela é a verdade, né? Ela é o caminho e ela é a vida. Então, ela nos liberta. Então, é impossível ter uma mente escravizada socialmente ou mentalmente, quando nós lemos a Bíblia. Eu vou aqui começar aqui. A Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros escritos por cerca de 45 autores sob a inspiração do Espírito Santo, dentro de um período aproximadamente de 1.600 anos. E esses escritores, eles pertenciam às mais variadas profissões e atividades também. Eles viviam em lugares diferentes, distantes uns dos outros, em regiões e continentes distantes uns dos outros.
reis, poetas, músicos, Médico, filósofos, conforme Lucas. filósofos, médico, podemos, nós conhecemos que o nosso irmão Lucas, né? Ele foi médico, era um médico. Colossenses 4,14, se eu não me engano, Isso, 4,10. foi também escrita em diversas assim, ocasiões, assim, foi escrita em palácio, foi escrita em momentos de guerra, em momentos de paz, em momentos de prosperidade, em momentos de escassez, e também foi escrita em palácios, como eu já falei, né? Em grandes guerras, momentos de grandes guerras, e até em prisões. Como nós podemos ver, nosso apóstolo Paulo, né, ele estava em cadeias quando ele escreveu, se eu não me engano, para Filemão, né, a carta de Filemão, assim... Filipenses, Colossenses, Filemão também. Filipenses, Colossenses, para Filemão. Isso. E a quarta que eu ainda vou lembrar ainda. Foram 4 cartas que ele estava preso. Então, estava preso. Então, a Bíblia ela foi escrita assim, também em várias ocasiões. E Efésios, se eu não me engano. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Epístolas da prisão. Isso. Então, isto prova que um só os dirigia, né? Ele dirigia os escritores, que é o próprio Deus, né? Esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia se divide em 2 partes distintas, que é o Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27 livros. A palavra testamento vem do grego e significa aliança ou concerto. Aliança ou concerto. Eu vou ler aqui o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram em aramaico, né? Esses livros se classificam em 4 grupos: lei, história, poesia e profecia. Aqui eu vou falar sobre a lei. A lei ela é composta por 5 livros, que também é chamado de Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a lei contém do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que significa, a lei ou Torá significa ensino ou instrução. Aí nós podemos ver que Moisés, quando ele recebeu a revelação dessa palavra, ele recebeu ali de Deus a instrução, a lei para ali instruir o povo, né? Acerca do que? Da maneira como eles deveriam se comportar, proceder diante de Deus. Então, lei significa ensino ou instrução. Também tem os livros históricos, que são 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros aqui, eles relatam a história de Israel em vários períodos, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio na Babilônia. Temos os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares, de Salomão, né? Cântico dos Cânticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros poéticos. Eles foram escritos em sua maioria, a maioria deles foram escritos em linguagem poética, fazendo uso assim, de metáfora. E o caráter